dizer que é uma alegria muito grande estar olhando para cada irmão. Que pena que nós não podemos nos abraçar como gostaríamos, mas sintam-se abraçados em nome de Jesus. Queremos fazer dessa noite uma noite muito especial, uma noite especial para o nosso Senhor Jesus. Já oramos, convidamos a Ele para que se faça presente aqui em nosso meio. Afinal de contas, Ele é a pessoa mais especial dessa noite e queremos adorá-lo, queremos fazer com que esse culto seja um aroma suave às suas narinas. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê toda a direção para que possamos fazer algo bem especial para Ele. Amadíssimo Deus, bendito Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesse instante, Pai, te agradecer, porque foi o Senhor que nos trouxe essa noite aqui. Queremos te agradecer, Deus, pela tua presença aqui em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia, ó Deus, para suplicar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque pecado, somente pecado nós temos contra o Senhor. Por isso, te pedimos perdão em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Aleluia, te adorarei.
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos sabem que a programação da nossa igreja esteve a cargo da União Masculina durante esse mês e hoje estamos encerrando a nossa participação com muita alegria. Para nós, homens, foi um privilégio servir ao Senhor. Ficamos felizes quando somos chamados para servir na casa do Senhor. Nós temos um tema
ou melhor, tivemos um tema durante esse mês da união masculina, que diz o seguinte: a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz vida. E ela produz vida quando eu leio. Ela só produz vida quando eu vivencio essa palavra diariamente. Sendo assim, ela produzirá vida. E a nossa divisa está no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Que privilégio maravilhoso. Louvado seja Deus por este versículo muito forte. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais duas canções. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o nosso Deus. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor, a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos entoar mais uma canção.
Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que eu vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz, minha vida brilhou. Depois de buscar, de tanto procurar e achar só ilusão, vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje é paz que eu sinto, querendo ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então falar e ao seu lado estar, e a minha vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, querendo ver em cada coração. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, querendo ver em cada coração. Aleluia. Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Vamos fazer uma breve leitura. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude.
Respondeu-lhes Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será retirada. Amém? Amados, diante desses momentos difíceis, das dificuldades que estamos passando por conta do isolamento, por conta desse afastamento, né, de coisas e principalmente de pessoas, eu pergunto para você nessa noite: o que é que tem ocupado a sua mente? O que é que você tem dado valor durante estes dias? Aqui tem um texto bem claro e Jesus nos ensina de uma forma profunda exatamente aquilo que devemos nos preocupar, ou seja, colocar a nossa atenção ou colocarmos como prioridade. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Oi. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a adoração. E foi isso, Deus, que viemos aqui prestar ao Senhor, Pai. E neste momento queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor permitiu que fizéssemos aqui nesta noite, ó Deus, para o Senhor. Pai, que suplicamos a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja, Pai, de uma forma poderosa, falando aos nossos corações, através do Teu servo, pastor Marcílio. Usa, Deus, o Teu servo, e que possamos, ó Deus, não só ouvir, compreender, Deus, e viver
a tua palavra, Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Oeiras. Tanto você que adentrou a porta desse templo nessa noite, quanto aos amados irmãos e amigos que estão a nos acompanhar pelos canais de transmissão dessa igreja, YouTube e Facebook. Todos são bem-vindos a este culto, todos são bem-vindos a esta casa, todos são bem-vindos a esta igreja. Esperamos em Deus que de alguma maneira o Senhor Deus continue falando no seu coração nesta noite. Estamos terminando o mês de novembro, e o mês de novembro os homens batistas ficam na incumbência da ministração dos cultos. E eu quero, desde já, parabenizar todos os homens batistas. Todos os homens batistas, fiquem de pé, por gentileza. Todos os homens batistas. Muito bem. Agora a mulherada e a criançada que estão sentados, dê uma salva de palmas para os homens batistas. Como diz o irmão Antônio Carlos, eles merecem umas palmadas. Podem sentar. Deus abençoe. Eu quero glorificar a Deus pelos homens da nossa igreja, que servem, que lutam para servir ao Senhor. Eu quero glorificar o Senhor porque eu entendo que Deus tem sido misericordioso conosco. Homens que congregam aqui nessa igreja. E nós não podemos deixar de bendizer o nome de Cristo por nossa existência, pelas famílias que Ele nos concedeu formar e servir aqui nessa igreja. Durante todo esse período, trabalhamos Tiago capítulo 1, versículo 18, texto que os amados irmãos já sabem, até decorado. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Conforme esse texto, foi criado o tema: a palavra de Deus produz vida. Você pode dizer esse tema? A palavra de Deus produz vida. Diga. Dentro desse bojo, eu menciono Gálatas 2, versículos 19 e 20. Convido os amados irmãos para que estejam indo para esse texto sagrado. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Quem achou o texto sagrado diz amém. Eu vejo que alguns irmãos ainda procuram o texto. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu leio usando a tradução bíblica Almeida século 21. A palavra de Deus diz assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus amados irmãos? Graças a Deus, que o Senhor se digne em nos fazer compreender a sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós, de livre e espontânea vontade, colocá-la em prática.
Eu tenho dito, meus amados irmãos e amigos, conhecer a Bíblia não é suficiente, porque há alguém que conhece, mas não obedece. Então é melhor que nós sejamos conhecedores e praticantes das Escrituras Sagradas, para que elas surtam o efeito necessário nas nossas vidas. Esse texto é magnífico, esse texto é extraordinário. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, diz que ele não vive mais, mas Cristo agora vive nele. Essa convicção nós hoje precisamos ter. Essa convicção hoje nós precisamos viver. A vida de Cristo em mim. Você pode dizer essa frase? A vida de Cristo em mim. Mais uma vez, por gentileza. A vida. Esse hino que o irmão Gesi cantou, eu pedi para cantar no final da mensagem. Eles teimaram e cantaram antes da mensagem. Então, se tiver tempo, nós vamos repetir o hino, para ser depois da mensagem. Pela lei, eu morri para a lei. O abandono, o rompimento com a lei, por Paulo foi considerado morte, bem como para a própria lei, foi considerado morte. Romper com a lei significava morrer para ela. E essa lei que o versículo 19 diz, não se trata das leis que simplesmente regem uma comunidade. Não se trata apenas das leis que norteiam uma comunidade, um país, um estado. Mas esta lei está referindo-se com precisão às regras do judaísmo. As regras do judaísmo que Jesus cumpriu todas na sua pessoa. As regras religiosas no tocante à vida dos judeus. E agora Paulo, ou antes Saulo, um perito nessa lei, alguém que entendia, um mestre dessa lei, alguém diz um doutor na lei, agora rompe com a lei. Agora já não está mais ligado à lei. Saulo, ele desprende-se da lei, cuja lei ele estava intimamente ligado. Quando Paulo escreveu isso, ele sabia sim o que estava dizendo. Ele, em tempos idos, havia sido discípulo do maior mestre de todos os tempos da lei judaica, o Gamaliel. Ele aprendeu detalhes da lei, ao ponto de se tornar doutor dela. Apóstolo Paulo, poliglota, homem altamente inteligente, culto. Um homem gabaritado que no seu tempo certamente sobrepujava os demais fariseus. Farisaísmo, uma ramificação dos judeus, apenas os homens cultos faziam parte do farisaísmo, e lá estava Paulo, ou Saulo de Tarso. Ora, agora o Paulo rompe com essa lei. Agora o Paulo se desvencilha dessa lei. Mas qual o objetivo? Paulo se desprende da lei. Com qual objetivo ele recusa agora a lei que ele outrora defendia? Ele rompe com a lei, diz o versículo, a fim de não viver mais para ela. Apóstolo Paulo já não queria mais viver para a lei. Ele queria viver para Deus.
E ele entendeu que se continuasse ligado àquela lei, a lei do farisaísmo, ele não poderia estar ligado a Deus. Então, ele optou em desligar-se da lei dos judeus para ligar-se a Deus. E esse romper com a lei dos judeus e ligar-se à lei de Deus, a Cristo Jesus, aconteceu na estrada de Damasco, e os amados irmãos e amigos sabem muito bem do dia em que Jesus encontrou Paulo, do dia em que Jesus olhou para o Saulo e o transformou em Paulo. Mas ele não poderia viver mais para si, ele não poderia viver mais para a lei, ele não poderia estar mais ligado ao farisaísmo. Ele teria que renegar todo o ensinamento do seu mestre Gamaliel. Ele teria que renunciar todos os ensinamentos recebidos de berço. Isso não foi simples, meus amados irmãos. Isso não foi simples, porque Saulo, ele era alguém que zelava com intimidade da lei, ao ponto de perseguir os cristãos. Porque enquanto Saulo, ele entendia que os cristãos deveriam morrer. Enquanto Saulo, ele entendia que todo cristão deveria ser preso, humilhado, arrasado, estraçalhado. E ele fez isso, inclusive, com o primeiro mártir do cristianismo, um jovem cristão chamado Estevão. Consente com a morte dele. E agora Saulo tem que romper com tudo isso, meus irmãos. Saulo precisou abrir mão de tudo isso e não foi simples para ele. Ele sofreu muito para se desligar da lei e ligar-se a Cristo Jesus, o Senhor. Ele sofreu, talvez o sofrimento que ele passou, talvez a maioria de nós não suportaria. O sofrimento que ele passou, talvez a grande maioria de nós não conseguiria, não resistiria. Mas ele se afastou da lei para agremiar-se, para juntar-se a Cristo Jesus. Mas ele agora tem um objetivo. O objetivo dele agora é viver para Deus. Ao ponto dele dizer aqui no texto: estou crucificado com Cristo. Talvez, se eu pensar bem o que é ser crucificado com Cristo, talvez, se você pensar bem o que é ser crucificado com Cristo, talvez nós não ousemos dizer essa palavra. Talvez nós não tenhamos coragem de dizer essa palavra, de dizer, bater no peito e dizer em alto e bom tom: eu estou crucificado com Cristo, se nós soubermos qual é o significado disso. Paulo sabia que este crucificar-se com Cristo queria dizer que agora ele teria que mudar as suas convicções. Nada mais difícil do que mudar a convicção. Nada mais difícil quando você coloca uma coisa na cabeça e no coração e você tem que mudar. Não é simples. Esse crucificar-se com Cristo, Paulo entendia que era mudança de convicções. Crucificar-se com Cristo, Paulo entendia que era mudança de pensamentos. Crucificar-se com Cristo, Paulo entendia que era mudança de sentimentos. Crucificar-se com Cristo, Paulo entendia que era mudança de palavras, mudar o vocabulário, mudar a maneira de falar, mas sobretudo, meus amados irmãos e amigos, ser crucificado com Cristo, Paulo entendia que era mudança de atitudes. Ele entendia que o que praticava antes, agora não podia mais praticar. Quem falou isso para ele?
o Espírito Santo que passou a habitar na sua vida. Qual foi a cartilha que Paulo leu dizendo isso pode, isso não pode? As Escrituras Sagradas. O Espírito Santo que veio pousar sobre ele. Mudança radical. Mudança radical de pensamentos. Mudança radical de sentimentos. Mudança radical de convicções. Mudança radical de palavras. Mudança radical de atitudes. E eu estou sendo tentado a fazer aplicações práticas. Se eu fosse fazer uma aplicação prática agora, eu diria: como pode alguém ser cristão e não ter mudado nada na sua vida? Então, se nós dizemos que somos cristãos e nada mudou na nossa vida, talvez nós mudamos só de religião. Talvez nós mudamos só de congregação. Talvez nós deixamos de ser católicos para ser evangélicos. Talvez mudamos só de casa. Talvez mudamos só de roupa. Talvez mudamos só algumas coisas, se não há mudança em nós. Agora o apóstolo Paulo, ele vai mais além e diz: não vivo mais eu. Ser cristão é morrer para o mundo. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A lei já não mais importa. A sua vontade própria já não mais importa. As convicções das tradições familiares já não importam mais. As convicções religiosas, judaicas, farisaicas já não importam mais. O que irão dizer de mim já não importa mais. O que eu irei sofrer por causa disso já não importa mais. O mais importante, diz Paulo, é que eu não vivo mais. Agora é Cristo quem está vivendo em mim. Alguém me perguntou qual é a parte mais difícil de ser crente. Aí eu digo, a parte mais difícil de ser crente é ser crente. Alguém me perguntou qual a parte mais difícil de pregar as Escrituras Sagradas, querendo saber sobre homilética, dicção, esse negócio todo aí, oratória. Eu digo, a parte mais difícil de pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Porque às vezes nós discursamos bonito, meus amados irmãos. Porque às vezes nós sabemos o beabá bem direitinho, mas a prática está muito raquítica, desnutrida. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo agora rejeita a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Agora o que mais importa é fazer a vontade de Cristo. Paulo tinha essa convicção. E quanto à vida humana que Paulo ainda estava, quanto ao viver nesse mundo, o que Paulo disse no texto? Ele diz com nitidez: essa vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Glorificado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Essa vida que agora eu estou vivendo aqui no corpo, eu só vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus amados irmãos, que convicção, essa convicção dele é quase palpável. Essa convicção de Paulo é quase concreta, dá quase de você pegar. Tamanha a expressão, não apenas em palavras, mas em vida. Quem lê as cartas de Paulo e a vida de Paulo sabe que é isso mesmo. Ele viveu para Cristo, e Cristo agora estava nele e ele morreu para as suas velhas atitudes. Mas o que isso tem a ver comigo e com você, que veio aqui nessa noite, com as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais? Isso tem tudo a ver. Além das aplicações que eu já fiz aqui,
eu quero endossar mais 3 coisas. Eu quero dar uma pincelada rapidamente em 3 coisas. Primeira aplicação prática. Se eu quero viver para Deus, eu preciso romper com tudo o que me engessa distante de Cristo. Se eu quero viver para Deus, eu tenho que romper com tudo que me imobiliza distante de Jesus Cristo. Se eu quero viver para Deus, eu preciso abrir mão de todas as convicções que porventura eu tenha, que me deixam distantes de Jesus Cristo, o Senhor. Eu preciso romper, meus amados irmãos, seja com as ideologias, sim, seja com as ideologias, sejam com políticas religiosas, sejam com todas as ideologias, eu preciso romper, se eu quero viver para Deus. Não dá, meus amados irmãos, de nós vivermos para Deus e vivermos para o mundo ao mesmo tempo. Não dá de ser cristão e não ser cristão ao mesmo tempo. Não dá de professar a Cristo e professar as coisas deste mundo que não dizem respeito à vida de Cristo. Ou nós somos ou não somos. Se queremos viver para Deus, precisamos começar rompendo. Rompendo, se preciso for, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com as nossas atitudes. Ser cristão é renúncia. Então precisamos renunciar. Nós não podemos ser fariseus e cristãos. Nós não podemos ser mundanos e cristãos. Nós temos que sair de cima do muro. Não dá mais, meus amados irmãos, de suportar vivermos em um mundo duplo, em que ora eu sou cristão e ora eu sou profano. Não dá mais, meus amados irmãos, de vivermos neste mundo em que ora eu defendo as ideologias deste mundo, os sistemas deste mundo, e ora eu defendo Cristo Jesus, o Senhor. Não dá. Se queremos ser, de fato, viver para Deus, precisamos romper com tudo que nos algema distantes de Jesus. Mas de todos os sistemas ruins e perversos e pervertidos que existem, o pior dos sistemas é o sistema pessoal. É o sistema pessoal. Romper comigo mesmo não é uma tarefa fácil, meus queridos. Porque romper comigo mesmo é reconhecer que eu estou errado. Romper com a minha própria ideia é baixar a cabeça e dizer, olha, de fato, eu estava equivocado, eu errei. E essa é a tarefa mais difícil, porque existe um negocinho chamado orgulho pessoal. E é muito difícil nós reconhecermos quando estamos errados. Em segundo lugar, ser crucificado com Cristo, meus amados irmãos, é romper com a velha natureza. É deixar as coisas antigas de fato lá para trás. Mas parece, meus queridos, que muitos de nós temos saudades da velha vida. E outros falam da velha vida como se fosse algo assim, algo prazeroso, como se fosse uma vantagem, contar as pileras da vida anterior a Cristo. Tem gente que ganha dinheiro contando testemunho. Ah, meu testemunho é assim, e eu era assim, 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 tal, 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 e eu era assim, assim, tal, tal, e conta como se fosse uma vantagem. Ser crucificado com Cristo é romper com a velha natureza. É dizer que de fato ela ficou para trás. É deixar o velho homem morto
é não desenterrá-lo, é não trazê-lo de volta à tona. Em terceiro e último lugar, a vida cristã neste mundo se resume em viver pela fé em Cristo Jesus, o Senhor, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A vida cristã nesse mundo, meus amados irmãos, é fé em Cristo. E agora, escutem, nós seremos decepcionados, se não já estamos sendo decepcionados. Nós seremos decepcionados com o sistema político, nós seremos decepcionados com o sistema religioso, nós seremos decepcionados com tudo e todos. A única coisa que vai nos manter de pé é a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A única coisa. Portanto, se a sua fé está raquítica, se a sua fé está capengando, se a sua fé está só o caial, estragada, arrasada, aniquilada, você precisa ter cuidado. Porque se você não viver pela fé, você vai morrer sem ela. Morrer decepcionado, decepcionada, com tudo e com todos, inclusive consigo mesmo. Portanto, alicerce a sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. Olhem para mim, para eu caminhar aqui para a conclusão. Os que estão aqui embaixo e os que estão na galeria e os que estão nos acompanhando através das mídias. Escutem. Não alicerce a sua fé nesta igreja. Não alicerce a sua fé nesse pastor. Não alicerce a sua fé no sistema religioso. Porque senão você vai afundar, meu irmão. Alicerce a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor. Só espere coisa boa de Jesus. Qualquer coisa boa que acontecer com você no transcurso da sua vida é lucro. É lucro. Qualquer benécia, qualquer coisa boa que acontecer na sua vida durante o seu percurso aqui, pode agradecer a Deus. É a misericórdia dele. Porque nós estamos vivendo dias maus, cruéis. Portanto, olhe para Jesus com firmeza. Espere em Jesus com firmeza. Para que eu e você possamos dizer que somos de Cristo e que Cristo está em nós. Por isso, eu vou procurar viver como Cristo viveu. E aí entra a música. Se tivesse tempo, já não tem mais tempo. Quero amar como Cristo amou. Quero amar como Cristo amou. Irmãos, tem umas coisas que eu começo a pensar e eu digo, meu Deus, eu estou distante demais. Por que é que eu sou pastor? Por que é que eu sou pregador? Por que é que eu aprendi isso? Agora eu aprendi isso, eu tenho que viver isso, eu tenho que procurar viver isso. Jesus Cristo me mandou amar as pessoas do jeito que eu me amo. Jesus Cristo me mandou perdoar as pessoas assim como eu quero que Ele me perdoe. Jesus Cristo me mandou orar pelos meus inimigos quando eu os queria mortos. Jesus Cristo me manda interceder por meus adversários quando na realidade eu queria eles esbagaçados. A conclusão que eu chego é que se o Senhor não tiver piedade dessa pobre alma, eu estou perdido. Estou perdido. Eu espero que você entenda que ainda há jeito para nós, meus amados irmãos e amigos. Ainda há solução para nós. Vamos nos entregar mais aos cuidados de Jesus, irmãos. Vamos sair do pedestal, vamos sair do palanque. Vamos deixar os holofotes. Vamos deixar as nossas convicções pessoais, o nosso orgulho, pedantismo pessoal, e vamos nos derramar diretamente aos pés do nosso Senhor.
Porque se nós não fizermos assim, nós sentiremos as chamas do inferno queimando os nossos pés. Que cristianismo estamos vivendo? Um cristianismo sem Cristo em nós, sem Cristo em mim? Que o Senhor tenha piedade de mim, que o Senhor tenha piedade de você, que o Senhor tenha piedade de nós. E que possamos viver para Cristo de fato, e não apenas nos discursos, e não apenas as palavras que elas fluem, e às vezes fluem com facilidade, mas de verdade, quando ninguém está nos vendo. Eu tenho pensado muito, o que é que eu sou capaz de deixar de fazer por amor a Jesus? Ultimamente tem bombardeado a minha mente e o meu coração com essa interrogação pessoal. O que eu sou capaz de não fazer, de rejeitar, de abrir mão, de me apartar, de romper por amor a Jesus? O que eu sou capaz de fazer? O que eu sou capaz de deixar por amor a Cristo, para fazer a vontade de Cristo? Ou eu estou pego ao ponto de estar preso de fato nessas coisas, ao ponto de não querer deixar nada, ao ponto de não querer romper com nada, a ponto de querer viver com tudo e viver com Cristo ao mesmo tempo. Nós não temos mais tempo. Nosso tempo acaba de encerrar. Mas eu não posso deixar de convidar você para se derramar aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, domingo passado eu fiquei muito feliz com o irmão Mateus. Mateus entrou ali no gabinete com o pai dele, na Asson. O Mateus já está se escondendo debaixo da cadeira. E ele disse: pastor, eu tenho vergonha até de fazer as tarefas da escola. Eu não quero ser chamado lá na frente, não. E ele disse: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, aqui no gabinete, domingo passado. Está ali o Mateus, ao lado do Naasson. Entregou a sua vida a Cristo Jesus no domingo passado. Aí alguém diz: mas é um menino, uma criança. Pode acreditar que Jesus salva criança, viu? Jesus salva criança. É só ela entender que precisa de Cristo. E eu quero perguntar: há alguém nessa noite que quer entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo? Há alguém que nessa noite quer derramar-se aos cuidados de Cristo, quer dizer: Senhor, vem viver em mim finalmente, Senhor. Habita em mim. Eu estou cheio de mim mesmo. Eu estou cheio de mim mesmo. Eu me encho com as minhas ideias. Eu me encho com o meu orgulho pessoal. Eu quero que esse balão se esvazie. Eu quero me esvaziar de mim mesmo e encher de Cristo. Há alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, tornando-se um cristão, tornando-se um crente em Cristo. Alguém que quer reconciliar-se com Jesus Cristo. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Levante uma das suas mãos e eu quero orar por você. Há alguém que quer tomar essa decisão hoje? Não há, e nós não vamos nem insistir. Não bate nem a titela para insistir, de jeito nenhum. É uma decisão pessoal. É entre você e Deus. E ninguém aqui dessa igreja vai futucar você para você tomar uma decisão que você não quer tomar. De maneira nenhuma. Você ouve a palavra e a resposta cabe a você. Não cabe a mim, nem a ninguém dessa igreja e a ninguém que você conhece. É entre você e Deus. Se alguém está se entregando a Jesus Cristo, nos ouvindo através dos canais de internet, você nos procure e nós vamos estar orando por você. Tá ok? Antes da oração final, eu quero apresentar uma família para os amados irmãos. Os irmãos já conhecem, né? Trata-se do nosso irmão José Antônio, a irmã Milane, né? E as meninas Késia e Alícia. Venham aqui, meus queridos. Nós vamos apresentar esses amados irmãos para vocês. Muito bem. A origem de Milane é aqui da igreja. Eu vi fotos antigas, ela estava nas fotos antigas aqui. Bem antigas não, porque ela não é assim, antiga, né? É uma jovem senhora. Mas eu já vi foto dela, ela mais nova.
Então a origem dela é aqui, dessa igreja. E se casou, então acompanhou o marido para outra denominação e agora estão voltando. Ela está voltando e com ela o seu marido e as suas filhas. E nós vamos recebê-los, meus amados irmãos, né, como congregados aqui da nossa igreja. E nós ficamos felizes por isso, né, porque a nossa intenção aqui não é trazer gente das outras igrejas. Os irmãos já sabem disso aí, o discurso é o mesmo, né? Mas quando vem de livre e espontânea vontade, a gente recebe, para a glória do Senhor Jesus. Mas o nosso negócio é evangelizar as pessoas para que os não crentes se convertam, certo? E não trazer pessoas de outras denominações. Mas quando elas vêm, a igreja está de portas abertas e coração aberto para recebê-los. É ou não é verdade, irmãos? Amém? Fiquem de pé, nós vamos orar, recebendo essa família, apresentando essa família aos irmãos, glorificando a Deus por ela. E com essa oração, nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Lá na saída tem o gasofilácio, você pode depositar o dízimo e a oferta lá, tá bom? Esse mês de dezembro nós teremos o aniversário de 56 anos da nossa igreja. Dias 26 e 27. Os pregadores, nós teremos 2 oradores oficiais. Pastor Washington Barbosa, sábado, dia 26, e o jovem pastor Antônio Carlos, no domingo de manhã e domingo à noite, dia 27. Tá bom? Os irmãos orem pelos aniversários da nossa igreja. Estenda a sua mão em direção a essa família e nós vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Obrigado por teus servos, ó Deus, que aqui estão. Nós não sabemos, ó Pai, detalhes das suas vidas, mas uma coisa eu tenho convicção plena: o Senhor os conhece, porque eles pertencem ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela existência deles. Obrigado, meu Pai, pela decisão deles em vir congregar aqui. Obrigado pelo carinho da tua igreja em recebê-los. Obrigado, Pai, porque nós entendemos, nós acreditamos piamente que esta igreja é do Senhor. E o Senhor atrai pessoas para agremiar-se a ela. Nós oramos suplicando que o Senhor continue a iluminar esta família por amor do teu nome. É a nossa oração de gratidão e de súplica, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podem ir para casa tranquilos. Se pudessem abraçar, vocês seriam abraçados. Pode acreditar, viu? São bem-vindos. Deus abençoe e até no nosso próximo encontro, se Deus permitir.